Livro de João, no livro de João, no capítulo 19, no versículo 15 diz assim, livro de João, capítulo 19, versículo 15. Mas eles bradaram, dizendo: tira, tira, crucifica-o. Então disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam, pois, os principais dos sacerdotes, ou os príncipes dos sacerdotes, os maiorais dos sacerdotes: não temos outro rei senão César. Queridos, é interessante aqui nesse contexto que Jesus estava sendo julgado e os principais dos sacerdotes estavam ali acusando Jesus pela lei. E aí Pilatos disse: mas eu vou crucificar o rei de vocês? E eles disseram: nós não temos outro rei senão César. Jesus de Nazaré, ele disse para os seus discípulos, quando questionado acerca dos impostos, Jesus disse assim: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. César representa o governo humano. César representa as coisas concernentes à nossa vida, ao mundo. Nós precisamos entender, abençoado, preste muita atenção. Nós precisamos entender o que pertence ao governo, o que pertence ao mundo, o que pertence a César e o que pertence a Deus. O que é de Deus eu não posso dar a César. O que é de Deus eu não posso dar ao mundo. Eu não posso honrar o mundo com aquilo que pertence a Deus. Eu também não posso tirar o que é do mundo e dar para Deus, porque é do mundo, e o que é do mundo, Deus não recebe. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando do cosmos, da criação, eu estou falando desse sistema. Então existem pessoas que querem pegar as coisas do mundo, que faz parte da vida, e quer dar para Deus, oferecer para Deus, mas Deus não quer as coisas do mundo, do sistema. Então ele disse: dê a Deus o que é de Deus, e dê a César, o mundo, ao governo, o que é do mundo. A quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem louvor, louvor, porque ele é de direito. A igreja precisa amadurecer, entender, discernir. Gente, isso aqui é do mundo, isso aqui é da minha vida, isso aqui é do meu casamento, isso aqui é do meu trabalho. Eu não posso pegar o que é do meu casamento, eu não posso pegar o que é do meu trabalho, eu não posso pegar o que é da minha escola, eu não posso pegar o que é do meu dia a dia e oferecer para Deus, dar para Deus como se Deus estivesse pedindo o teu salário, o teu 13º. Um sacrifício no pincel do altar. Deus não quer isso, isso é coisa da vida, isso é coisa do mundo. Então a religião, ela vem atuando na mente das pessoas com um governo que não é de Cristo, com um reino que não é de Cristo. Nós estamos debaixo do reino, do governo espiritual, do governo de Deus, mas as pessoas querem viver o governo do mundo, e pegaram esse governo mundano e colocaram dentro da chamada igreja. Então você leva óleo, você leva água, você leva azeite, você leva lenço, você leva toalha, você leva coisas da vida, dizendo que são coisas consagradas a Deus, mas Deus não quer isso, isso é mundo. Isso é mundo, Deus não quer isso. Tem que discernir o que é de Deus e o que é do mundo.
Os meninos estavam cantando aí, eu prestando atenção. Nós pregamos uma mensagem que glorifica a Deus. Cuidado com o louvor que representa o mundo gospel, o mundo pop gospel, o mundo que exalta o homem, o mundo que não glorifica a Deus. Por isso eu sei que eles têm um trabalho para selecionar algumas músicas e tirar letra que não faz parte do reino, da graça de Deus. Você vai ver tanta música aí que exalta o homem, que coloca o homem lá em cima, porque você vai estar por cima e nunca por baixo, e quem te viu passar na prova e não te ajudou. Isso não é evangelho, isso é egocentrismo, ensinando o homem a ser soberbo, prepotente. Não ensina o homem a estender a mão, levantar o caído, ensina o homem a dizer: eu sou melhor, eu prego mais, eu canto mais, eu faço mais. E Jesus disse: no meu reino é diferente, o maior é aquele que serve a todos. O maior não é o pastor. Entre vocês, Jesus disse, não haverá mestre. Eu sou mestre, eu sou o Senhor, eu sou o rei. Mas os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Os pastores presidentes da época. E no dia de hoje não é diferente. Os pastores, vocês vão me acompanhar aqui, que eu estou ligado que vocês acompanham. Esses líderes não representam o evangelho, representam o mundo gospel, representam as suas instituições, porque eles querem encher os seus cofres. Eles não pregam o reino de Deus, que é amor, que é justiça, bondade, longanimidade, honra e glória, que é de direito. Eles pregam César. Eu sou ungido, eu que consagro o irmão que chegou agora aqui, eu que levanto o pastor, eu que derrubo o pastor, eu que faço parte da convenção, eu que isso, eu que aquilo. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Meus irmãos, eu vivi 18 anos no sistema religioso. Eu pregava a Bíblia, mas eu não pregava para Cristo ser exaltado, eu pregava para Elcio ser exaltado. Eu gravava DVD para Elcio ser reconhecido. Eu ia para congressos para Elcio se tornar famoso. Esse menino vai pregar lá nos Gideões em breve. Esse menino tem um talento, é usado por Deus. Não era vaidade. Mas quando eu entendi o que João falou, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Você sabe o que é isso? Você pode até cantar que ele cresça, que eu diminua. Você sabe o que é isso? Você sabe o peso disso? Você se diminuir é você muitas vezes ser chamado de herege, de filho do diabo, de desviado, desigrejado. Por quê? Porque você não dá dízimo. Por quê? Porque você entendeu que línguas estranhas é um engano do sistema, que eu vivi 8 anos da minha vida. Isso é diminuir, é você ser criticado, você ser zombado, perder as amizades, perder influência no sistema religioso, perder salário. Isso é diminuir. É sofrer dentro da tua própria casa, com os teus parentes que não concordam com você, que te chamava de homem de Deus, que te chamava de pastor, e hoje te vê desconfiado. Por quê? Porque você bate contra o governo, contra o sistema. Não é contra os nossos irmãos, nada contra os nossos irmãos que muitas vezes estão sofrendo debaixo de um governo pastoral, mas que não tem Cristo governando, tem um homem. E os sacerdotes, pastores da época, não, esse aí pode crucificar, nós só temos um rei. Quem? César. Existem filhos de Deus que não sabem viver sem segurar na barra da calça do pastor. Se aquele pastor morrer, ele sai da igreja, porque para ele Deus só é representado por aquele homem. E aí vive um povo, e nós vamos falar desse tema daqui a pouco, os ambulantes da fé. Vive um povo que não para, que não estão firmados, que vivem perambulando, andarilho, vai de um lugar para outro, procurando o quê? Cristo não, o reino de Deus, Jesus disse, não estará ali, não estará acolá, o reino de Deus estará em vós. Vós. O reino de Deus não está num templo. O reino de Deus não está na vida de um pastor. O reino de Deus está na vida dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas eles disseram: não, nosso governante é César. Nós queremos ser governados por César. Jesus não era aquele pastor que ficava preocupado em perder membro. Quem fica preocupado em perder membro é mercenário, por causa do salário. Jesus não.
Quem fica preocupado em perder membro de igreja é mercenário, pastor que todo mês está contando com 20 salário mínimo de dízimo, escola particular dos filhos, eles têm medo de perder membro. E quando vocês veem ele, porque aquela alma está se perdendo, eu vou atrás. Pode ter certeza, vai atrás, mas não é atrás da pessoa. Não estou generalizando, tem muita gente boa. Então, se a carapuça servir, receba. Mas não é o reino de Cristo, que não é comida, que não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. A maioria dos líderes, desses homens, não estão preocupados em ver o Filho de Deus alegre, feliz, em paz. Eles querem saber se esses filhos de Deus estão correspondendo com as suas exigências congregacionais. É um mercenário, é assalariado, tem que bater meta. Por quê? Porque o governo dele não é Cristo, o governo dele é o pastor presidente dele. E eu sei do que eu estou falando e muitas pessoas que me ouvem sabem disso. Ô irmão, você não sabe o que é engano e por que não saiu, irmão? Eu tenho casa pastoral, carro, meus filhos em escola particular, como é que eu vou abandonar a convenção? Eu sei que o que você prega é verdade, mas eu sei, meu filho, você é um escravo, você não é livre. Mas aí eles pregam, vem, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade deles, não de Cristo, porque Cristo liberta verdadeiramente. Crucifica, nós temos um rei, que é César. Esse aí, pode crucificar. Estão crucificando Jesus todos os dias. Estão crucificando Jesus porque a palavra do Cristo diz isso, o pregador diz aquilo. Mas para a palavra do pregador ter credibilidade, ele precisa usar uma senha, um código, que chama atenção: o nome de Jesus. Tem que ter o nome de Jesus. Não importa se o pregador aqui é um adivinhador que vai adivinhar o número do seu CPF. Ele tem que colocar Cristo no meio da bagaça, para dar uma impressão, dar uma ideia de que ele é muito usado por Deus. Um falso mágico chamado Simão, está lá em Atos capítulo 8. Aquele homem há muito tempo ele enganava a Samaria inteira com artes mágicas, do menor até o maior, e todos diziam: esse é um grande personagem, um grande homem de Deus, é o poder de Deus na terra. Está lá em Atos capítulo 8. E aquele homem enganava muita gente, há muito tempo ele havia iludido aquela cidade com artes mágicas. E o povo dizendo: é poder de Deus. Os líderes hoje estão usando técnica de hipnose nas igrejas, colocando a mão, derrubando, dizendo que é demônio, em nome de Jesus, sai, fica. Tudo manipulação mental. Mas as pessoas estão dizendo: não, ali é o poder de Deus. Mas quando Deus abre os teus olhos, você começa a enxergar e perceber coisas, e entender coisas que antes você não entendia. De líderes dizer para você: rapaz, eu fui daquela instituição 9 anos, eu entrei lá expulsando esse demônio, eu saí, a pessoa 9 anos depois continuou manifestando. Ué, e Jesus nunca expulsou? Tem alguma coisa errada. Claro que tem, não é demônio, é a mente, é o psicológico da pessoa, a manipulação psicológica é usado ali, sabe, para chamar a atenção, é um escravo do sistema. E essas pessoas não podem conhecer a verdade para não serem libertas, porque eles precisam usar essas pessoas como um fundamento de que ali tem libertação. Mas como? Tem domingo e segunda está possuída de novo? Quando se o Filho do Homem disse lá em João capítulo 8, versículo 36, no tempo do seu ministério terreno: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu expulso os espíritos malignos hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Ou Jesus disse, quando ele fosse para a cruz: está completa, está concluída a obra perfeita. Mas ninguém entende isso. Por quê? Porque quem governa a igreja, o povo de Deus, infelizmente, não é Cristo, é César. É o pastor entrelaçado com política, que vai vender a igreja, que vai vender os votos para conquistar o seu templo, conquistar o seu carro próprio, e dizer que a igreja é muito obediente a ele, porque vai votar naquele que ele indicou, naquele que comprou o pastor. É Balaão vendendo seu ministério, ainda que sabendo, claro,
está errado. Porque quem governa não é Cristo. E a pergunta é: quem reina na tua vida? É Cristo ou é César? César também representa você. César também representa eu. Quando eu não me permito ser instruído pelo Espírito, eu mando, eu governo a minha própria vida, eu levanto o meu nariz e digo assim: quem manda na minha vida sou eu. E aí é onde entra muitos que até conhecem a palavra da graça, mas usam da liberdade para dar ocasião à carne. Não, porque eu sou livre, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um templo. Claro que não precisa. Você precisa do governo de Cristo. E quando eu me torno esse César, eu digo que governo a minha própria vida, logo eu estou dizendo que eu não me sujeito ao governo espiritual. Paulo disse em Colossenses 2,10: e estais perfeitos em quem? Nele. Nele eu estou perfeito. Em mim? Não. Em mim não. Você não está perfeito em você nunca. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ali já não sou eu que faço o mal, mas a carne, a minha humanidade, a minha natureza que não presta. Com a minha mente, com o Espírito, eu sirvo a lei de Deus, a lei do Espírito. Mas com a minha carne, com a minha inclinação, com esse governo, com essas paixões que guerreiam nos meus membros, eu sirvo a lei do pecado. Eu me inclino para o que é errado. Aí ele respira fundo e diz: mas graças a Deus, porque se dependesse das minhas obras eu estava perdido. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que me beneficiou, que me favoreceu, mesmo eu não sendo merecedor. O governo César na vida do religioso é quando ele pensa também que ele é um salvo, porque ele dá dinheiro na igreja, porque ele está no monte dia de sexta-feira buscando não sei lá o quê, porque ele está todo domingo recebendo a mão do pastor na cabeça e recebendo oração forte, porque ele tem o nome escrito no caderno de membria de uma instituição, ou porque ele é um líder, porque ele assumiu algum departamento, algum cargo ministerial, e ele diz: não, agora sim eu sou de Deus. Havia algumas coisas interessantes no ministério de Jesus, quando Jesus dizia assim, curava alguém e dizia: segue-me. E aquela pessoa deixava tudo e seguia. Havia outras situações que Jesus curava e eles diziam: eu vou te seguir. Jesus dizia: não, você não vai me seguir não. Você vai voltar para sua casa e vai contar o que Deus fez na tua vida. Vai testemunhar do que eu fiz na sua vida. Outro chegava e dizia: por onde o Senhor for, eu te seguirei. Jesus conhecia o coração. Quem governa aí não é Deus, quem governa aí é César. Jesus, sabendo disso, disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O jovem triste saiu. Por quê? Porque que não governava ele? Não era o reino de Deus, não era Cristo, que não é comida, que não é bebida, mas eram os benefícios que futuramente ou naturalmente Jesus poderia dar para ele. E ele disse: eu vou por onde tu for. Jesus disse: olha, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nem lugar de descansar minha cabeça. E o jovem triste saiu. Uma outra situação, um jovem diz: eu vou derrubar os celeiros e construir outros celeiros, porque eu estou ficando muito rico e eu estou com muitas sementes, eu preciso guardar mais fortuna, eu preciso guardar mais de César, eu preciso guardar mais da vida, mais do mundo, eu quero me encher mais do mundo, da vida, das coisas. Mas Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro, perder sua alma, sua paz de espírito? O que é que você vai dar pela sua paz? Tem gente milionário que não consegue tirar uma noite de sono, não tem paz. Ali não está falando de perdição eterna, está falando de perdição do descanso, da mente, da alma. Pedro também, Jesus disse, certa feita: eu não escolhi os 12, João 6, 70, 71. Eu não escolhi os 12, um de vós é um diabo. A religião prega o diabo como um ser espiritual.
Diabo na Bíblia é adjetivo, tem vários. Diabo na Bíblia é a carne ativada quando o jovem se relacionava com a mulher do próprio pai, em 1 Coríntios capítulo 5. Diabo na Bíblia é a própria natureza humana, mentira, engano. Quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, em Efésios capítulo 4, versículo 27, quando tem as características, sujeitai-vos a Deus, nós pregamos isso ontem, acho que foi ontem, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e esse mal fugirá de vocês. O que Tiago fala no seu capítulo 4, de onde vêm as guerras, as queixas, as pelejas, e aí ele continua falando, não vem porventura dos vossos membros que guerreiam em você, cobiçar e nada tem, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Quando vocês pedem, vocês não pedem para glorificar a Deus, vocês pedem para massagear, para satisfazer as suas próprias vontades. Enquanto eu estou pedindo a Deus muita prosperidade para mim, para minha família, para ajudar os meus irmãos, ajudar pessoas, tem gente pedindo a Deus muita riqueza para comprar um carro de luxo e sair fazendo farra, usando droga e tentando impressionar o governo do mundo. Eu tenho, eu posso. Qual o propósito disso? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. A soberba é César, o egocentrismo é César, a prepotência é César, o eu é César, Nabucodonosor é César. Tudo isso eu construí com as forças dos meus braços. Deus arrancou o entendimento, o raciocínio dele. Ele se viu como um animal, foi para o pasto comer capim com os bois. Deus tratou com ele lá, deu novamente a memória, deu novamente a inteligência. Ele disse, agora eu louvo ao Criador dos céus e da terra. É Ele que é Rei de reis e Senhor de senhores. O meu governo não é César, o meu governo não sou eu que governo a minha própria vida. Eu administro a vida que Deus me deu, mas eu não sou dono dela. Amém, meus irmãos? Existe uma distorção muito grande na interpretação de muitas pessoas quando falamos da graça de Deus. Hoje não, está mais tranquilo. Mas há quase 8 anos atrás, quando estávamos começando a pregar o Evangelho da Graça, irmão, a gente não batiza nas águas. Era rudimento dos judeus. Mas como assim? Vamos ensinar, calma, vamos ensinar. Na Bíblia fala de mais ou menos uns 5, 6 batismos. Eu te mostro todo dentro da Bíblia. E eu te mostro o único que Paulo disse, é um só. E aí eu ensino para você. O resto era rudimento, era tradição, era temporal, não atemporal. Irmão, a igreja em graça não dizima, porque dízimo era semente, colheita da terra, só quem recebia era a tribo de Levi, e era entregue lá no templo. E se o templo fosse longe, o lugar de dar o dízimo, Deus deu a ordem pela lei, venda e coma, se alegre com a sua família. Mas hoje, os lobos disfarçados de ovelhas, os líderes manipuladores da palavra, eles injetam na sua cabeça, e ainda usam uma expressão que me perdoe, mas dá ódio. Quando eu vejo um pastor dizendo assim, vamos adorar Deus com os nossos dízimos. Deus é agiota? É bancário? Existem formas de você servir à igreja, ao povo de Deus, fazendo para a honra e glória de Deus no seu financeiro, existe. Mas não é para Deus. Quando você ajuda alguém que está lá necessitado, Deus recebe aquilo como um sacrifício de louvor. Quando você compartilha o seu pão, a igreja lá em Atos 4, compartilhava o pão e não havia entre eles necessitado. Isso é uma forma de você expressar gratidão a Deus por tudo que você tem. Quando
O chamado de levar os dízimos à casa do tesouro, lá na lei, era para distribuir entre os sacerdotes que não tinham herança entre o povo, as viúvas que não tinha ninguém para cuidar, os órfãos que também não tinham papai e mamãe, e os estrangeiros que estavam ali perambulando naquela terra estranha. Era para pessoas, era para pessoas. Amém, irmãos? Seu governo é o Cristo ressuscitado, mas se sujeita debaixo do poder desse governo. E não seja um ambulante da fé, que fica vagueando, vai para um lado, vai para o outro, sem se firmar em Cristo. A religião prega que é pecado sair de uma igreja e entrar em outra. Pecado é ficar em uma cegueira espiritual, não discernindo o que é certo do errado. Agora, devemos ter cuidado para não sermos também ambulantes, levados por todo o vento de doutrina, onde você nunca se vê aperfeiçoado nele, sempre está te faltando alguma coisa, quando a sua palavra diz que nele nada nos falta. Por quê? Estamos completos. Isso eu estou falando de uma condição do Espírito. Não estou falando de faltar o leite, de faltar o combustível, de faltar o alimento. Isso é vida. Sejam bem-vindos à vida, porque na vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então nem sempre teremos tudo o que queremos. Mas o Pai provedor, quando o nosso coração é voltado para Ele, Ele vai nos agraciando e suprindo cada uma das nossas necessidades. Amém?